Vamos aqui para mais uma revisão sobre o nosso conteúdo que a gente trabalhou todo esse período. A gente vai finalizar aqui com classificação das cadeias carbônicas. Então vejamos aqui. Nessa estrutura aqui, a gente tem aqui o exemplo de uma cadeia carbônica. Cadeia formada por todos esses elementos são chamados de cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas elas são representadas pelos carbonos. Vimos que cada um desses carbonos deve fazer 4 ligações. Se você analisar aí, você vai estar percebendo essas 4 ligações em torno deles. No caso, o oxigênio faz 2 ligações. Sobre essa classificação das cadeias carbônicas, nós podemos ter cadeias abertas, que no caso nós temos essa aqui. Esse exemplo é uma cadeia aberta. E aqui do outro lado nós temos uma cadeia fechada. Aberta, muitas vezes ela pode ser chamada de acíclica, também quer dizer aberta. E fechada pode ser chamada de cíclica, que são sinônimos. Então assim, essas duas são a primeira classificação dessas cadeias. Isso, nas cadeias abertas tem mais de uma extremidade livre, se você for ver, ó. Aqui tem uma extremidade livre, aqui tem duas, então a gente dá para perceber que é uma coisa aberta. Uma coisa fechada a gente pode comparar com um círculo, um quadrado. Esse outro aqui é um fechado. Então essas cadeias abertas, vamos ver como é que ocorre a classificação. Tanto para as cadeias abertas quanto para as cadeias fechadas, nós podemos fazer as seguintes classificações. Quando é que a cadeia vai ser normal? A cadeia vai ser normal ou ramificada. É quanto ao tipo de ligação. Observem aqui, ó, nessa cadeia eu só tenho carbonos primários. Se você for ver, esses dois aqui são primários, esses dois aqui também são primários. Quando eu tenho na cadeia só carbono primário e secundário, eu tenho cadeias normais. Só que essas cadeias, se ela tiver uma ramificação, um carbono terciário, como por exemplo esse aqui, ó, aqui embaixo, nessa estrutura abaixo, esse carbono aqui é terciário. Tem uma ligação, tem um carbono aqui, outro aqui e outro aqui. No caso, essa cadeia aqui de baixo, ela é ramificada. A cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Quando é que ela vai ser homogênea? Homogênea é quanto à existência de heteroátomo. Ver o que é um heteroátomo? Vejamos essa cadeia aberta aqui, ó. Tem esse oxigênio. Esse oxigênio... Então, com a existência do heteroátomo, o que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono que fica entre dois carbonos. Observe, ó. Esse oxigênio ele está entre os dois carbonos. Isso quer dizer que ele é heteroátomo. Heteroátomo é hétero, diferente dos carbonos. Então, se o composto... Então, essa cadeia aqui, que tem esse oxigênio, ela é uma cadeia heterogênea, porque tem esse heteroátomo. Se não tivesse, ela seria homogênea, como essa aqui embaixo. Essa cadeia aqui embaixo, a gente vê que a gente não tem um elemento diferente de carbono entre dois carbonos. Então ela é homogênea, essa de baixo. Quando é que ela é saturada ou insaturada? Saturada só tem ligações simples. Se a gente for ver aqui entre os carbonos, só tem ligações simples. Nessa cadeia aqui também ela é saturada. Agora, se ela tiver uma ligação dupla, por exemplo, tiver uma ligação dupla aqui embaixo, ó, ela será insaturada. Continuando aqui. Então, se a gente for fazer a classificação dessa cadeia aqui embaixo, ela vai ser o quê? Ela vai ser aberta. Essa cadeia vai ser aberta, porque tem mais de uma extremidade livre. Ela vai ser normal ou ramificada? Ela vai ser ramificada. Por que vai ser ramificada? Porque tem mais de um carbono terciário ou quaternário. Então, no caso aqui, esses dois carbonos aqui, ó, são terciários, que estão ligados a outros 3 carbonos. Significa que cada vértice desse aqui tem um carbono. Então, essa cadeia ela é ramificada. Ela é homogênea ou é heterogênea? No caso aqui, ela é homogênea. Por que ela é homogênea? Porque não tem heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono que fica entre dois carbonos. Se você for ver, aqui não tem átomos diferentes de carbono entre dois carbonos, apenas carbono. E a última classificação, se ela é normal, aliás, se ela é saturada ou é insaturada. Saturada, quanto ao tipo de ligação? Como só tem ligação simples entre os carbonos, então aqui nós temos um exemplo de uma cadeia
saturada. Se tivesse ligações duplas, seria insaturada. Lembrando de uma coisa, por exemplo, se aqui em cima ó, eu tivesse uma ligação dupla com o oxigênio, essa cadeia aqui ela não seria insaturada pelo fato dessa ligação dupla. Porque para ser insaturada, essa ligação dupla tem que ficar entre dois carbonos, não pode ficar entre um carbono e um elemento diferente de carbono.